irmãos, nesta noite estamos começando mais um culto em nosso lar. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o seu lar, a vida dos seus filhos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor está conosco e nunca nos desamparará. É muito bom, a Bíblia diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É muito bom ser do Senhor, confiar no Senhor, sabendo que Ele está presente em nossas vidas, nos cuidando de nós, nos sustentando a cada momento. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando para iniciar o nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Senhor, de culto em nossos lares. Te louvamos, Senhor, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, aquele que cuida de nós, que nos salvou e cuida de nós a cada dia. Nós te louvamos, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Abençoa cada lar, Senhor, aí representado, Senhor, aqueles que nos assistem e vão nos assistir, Senhor, no decorrer desse tempo, Pai, que o Senhor esteja abençoando os seus lares, que o Senhor esteja operando milagres e maravilhas, Senhor, e sobretudo, Senhor, que o Senhor esteja alcançando, Senhor, com salvação, com libertação, Pai, que o Senhor esteja fazendo uma obra maravilhosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, nesta noite, fale ao meu coração e ao teu coração. A palavra do Senhor, ela diz que a palavra é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, quando ela é pregada primeiramente a mim, a você, a todos que ouvem e deixam a palavra de Deus entrar lá no profundo do coração e a compreendem. Amém? Isto é fé. Eu gostaria de falar nesta noite sobre o fio de esperança, né? Não é simplesmente um fio, né, de esperança, né? Nós podemos falar, eu tenho esperança, né? Eu tenho um fio de esperança, né? Em fulano, em ciclano, em beltrano, não, mas eu estou falando em o fio de esperança. Eu quero falar sobre Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31, que diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 30 e 31. Nós ali, olhando no livro de Josué, no começo do livro de Josué, nós vemos que Jericó era um lugar estratégico para controle de acesso, porque ali eles podiam ter acesso desde o Jordão até as montanhas da Judéia. Jericó era uma das cidades, estados de Canaã, com uma boa terra. Ali tinha água em abundância, em Jericó. E ali tinha também muitas vinhas. Josué, pela orientação de Deus, tinha como uma das suas missões, ali Josué
era servidor de Moisés. Após a morte de Moisés, Josué entrou para liderar o povo de Israel e colocar o povo dentro da terra prometida. E o Senhor disse para Josué ser forte e corajoso. E Josué era um guerreiro, ele era forte e corajoso porque ele sabia que Deus era com ele. E uma dessas missões de Josué, pela orientação de Deus, era conquistar Jericó. O povo e os sacerdotes de Israel foram orientados por Deus e ali agora por Josué a rodearem a cidade de Jericó por 7 dias. E ali em vigília, né? Eles rodearam a cidade por 7 dias. E no 7º dia, 7 vezes. E ali nós vemos que então Deus fez um milagre, derrubando as muralhas fortificadas de Jericó. As muralhas de Jericó eram muros muito altos, eram muralhas altamente fortificadas, eram muito grossas, tanto é que eram construídas casas em cima dos muros de Jericó. Jericó havia um muro interno e outro externo. E no meio havia casas construídas, inclusive a casa da Raabe era em cima do muro de Jericó. E nós vemos ali no decorrer dessa conquista, né, antes de entrar em Jericó, Deus orienta o povo a colocar 7 sacerdotes com trombetas de carneiros diante da arca do Senhor, e homens armados iam adiante deles, e as trombetas soavam continuamente, né? Era uma volta, era 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia, 6º dia, 6ª volta, 7ª volta. No 7º dia, 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Rodearam a cidade e na 7ª vez, Josué disse ao povo: gritai, o Senhor vos entregou a cidade. E a palavra de Deus diz que o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o som da trombeta e levantando um grande grito, a palavra do Senhor diz que ruíram as muralhas. Ali Deus abriu o caminho para Israel entrar na cidade e despojar aquela cidade. Grande conquista. Se nós olharmos, nem o Egito tinha condições de conquistar aquela terra. Mas Israel conquistou, porque foi a boa a mão forte do Senhor quem fez isto. Tanto é que há um tempo atrás eu estava lendo um livro e dizia que escavações comprovavam que aquelas muralhas de Jericó, elas não caíram para dentro no momento do grito daquele povo, elas caíram para fora. Elas caíram para dentro. Por quê? Porque elas caíram pela forte mão do Senhor. Glória a Deus. E ali Deus abriu o caminho para o povo de Israel entrar naquela cidade. Mas surge nesta conquista, grande conquista, Raabe, uma mulher simples. Na realidade, ela era uma prostituta naquela cidade.
A casa de Raabe talvez fosse uma hospedaria e ela ficava em cima do muro da cidade, com uma janela que lhe permitia conhecer toda a movimentação daquele local. Os espias de Israel foram até Raabe e ali eles foram buscar informações que seriam importantes para aquela grande conquista, especialmente porque daquela janela de Raabe se avistavam os portões da cidade, quem entrava, quem saía, os horários que eram de calmaria, de maior movimentação. Naquele momento que Raabe considerou os espias não como inimigos, mas como servos de Deus. Ela ouvira muito falar do povo de Israel e do Deus do povo de Israel. E ao invés dela entregar os espias para as autoridades de Jericó, Raabe agora os esconde no eirado sobre as canas de linho. Era um teto plano que havia na sua casa. Ali ela escondeu os espias debaixo das canas de linho. Entre os meses de março e abril, acontecia a colheita de linho em Canaã. O linho ele era colocado sobre o telhado para secar. Após isto, ele era usado para a confecção de roupas finas. Raabe, ela cobre os espias com as canas deste linho. Depois, faz com que desçam por uma corda pela sua janela. Raabe era uma gentia. Raabe foi a primeira gentia a ser acolhida pelo povo de Deus, pelo povo da promessa. A cidade de Jericó, se nós olharmos na palavra de Deus, nessa grande conquista, ela foi destruída, ela foi incendiada. E ali todos morreram naquela cidade de Jericó. Mas um remanescente ele foi salvo por causa da fé de uma mulher, por causa da fé de Raabe. Glória a Deus. O muro de Jericó, ele foi derrubado, mas apenas uma pequena parte dele ficou em pé, ficou de pé, sustentando somente uma casa em cima daquele muro, justamente onde ficava a casa da prostituta Raabe. Glória a Deus. O muro sustentou aquela casa. Apenas aquela casa de Raabe ficou de pé. Apenas aquela casa, uma janela e um cordão de escarlate pendurado naquela janela. Glória a Deus. Os anjos de Deus preservaram a casa de Raabe. Enquanto tudo desmoronava, enquanto tudo era destruído, enquanto tudo estava em caos, todos morrendo, havia um lugar guardado por Deus que não foi abalado. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma mulher simples. Uma mulher simples. Mas foi destacada somente por sua fé. E fez toda a diferença naquele momento. Nós vemos que aquela mulher foi destacada por sua fé. Mas acima de tudo, ali estava
a fidelidade de Deus. Na janela de Raabe, aquele cordão de escarlate era o fio de esperança. E ali, quando nós falamos do cordão de escarlate, cordão vermelho, na janela de Raabe, a meretriz, dentro daquela cidade condenada, Jericó, nós vemos o sinal da graça de Deus. Nós vemos o sinal da graça, do amor, do perdão, do encontro com Deus. Da janela de Raabe, nós paramos para pensar, né? Daquela janela, ela podia ver pessoas, ela ouvia histórias. Aí nós paramos e pensamos, quem sabe daquela janela, ela olhava para o céu e via o Deus real, o Deus de Israel, diferente dos deuses de Canaã. Aí você me pergunta, mas aquela mulher era uma prostituta, morava numa cidade condenada, mas a palavra de Deus diz que no seu coração ela sabia do grande poder do Deus de Israel. Ela nutria algo dentro do seu coração a respeito do temor do Deus de Israel. Em Josué capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste, e o que vocês fizeram aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, e que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Ela reconhecia o Deus de Israel como o único Deus e que estava assentado no alto e sublime trono, mas estava no meio do povo de Israel, lutando por seu povo e cumprindo a sua grande promessa de colocar o seu povo dentro da sua terra prometida, que manava leite e mel, promessa do Deus vivo. Glória a Deus. Aí nós olhamos e vemos que Deus foi ao encontro desta mulher. Deus foi ao encontro de Raabe. Aquela mulher, nós vemos diante dos espias que ali se apresentaram na casa dela, nós vemos que ela pediu misericórdia. Ela clamou por misericórdia àqueles espias. Ela pediu misericórdia por sua família. Ela pediu misericórdia por sua vida. E nós olhamos ali em Josué, capítulo 2, versículo 18, diz ali que os espias falam para Raabe que quando eles retornassem àquele lugar, novamente, no momento da grande tragédia sobre aquele lugar, que ela tivesse um cordão de escarlate, a janela onde eles estavam descendo de cordas. E que todos estivessem dentro da sua casa. E ali já no versículo 21, diz que ela assim o fez, logo que eles desceram de corda por sua janela. Aquele cordão tinha a cor de sangue. Não eram as cordas que os espias desceram da janela, não. Era um cordão de escarlate. Era um cordão da cor de sangue. E aquele cordão é como um sinal, era como aquele sinal que havia nas portas do povo de Israel, dos hebreus, por ocasião da Páscoa, quando eles, antes deles saírem
do Egito, no êxodo, né? Na saída do Egito, antes que eles saíssem, eles celebraram a Páscoa e naquele momento sacrificaram um cordeiro. E o sangue daquele cordeiro eles passaram com isopo nas suas portas. E ali comeram o cordeiro por completo. Se prepararam para sair daquele lugar, porque eles seriam libertos da escravidão. Deus faria isso na vida deles. Mas o anjo da morte iria passar sobre o Egito. Mas aquele povo estava na terra de Gósen, dentro do Egito. Mas quando o anjo da morte passasse e visse aquele sangue passado nas portas do povo de Israel, dos hebreus, os primogênitos não morreriam. Que ali foi a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. Mas ali, por causa daquele sangue que havia nas suas portas, os primogênitos foram poupados, até mesmo dos animais. Mas entre o povo do Egito, os primogênitos morreram, até dos animais. Glória a Deus. Mas aquele sangue salvou os primogênitos. Glória a Deus. Então esse cordão era como um sinal que havia nas portas do povo de Israel por ocasião da Páscoa no êxodo do Egito. Aquele cordão era o tikvá. Ele era tikvá, era o nome utilizado na Bíblia para esperança. Tikvá é esperança. Vem do verbo gavá, que significa olhar esperançosamente numa direção única, particular, esperar por uma pessoa, né? Por alguém em especial. E este é Deus. Glória a Deus. Raabe foi instruída a pendurar uma tikvá em sua janela, pois essa palavra também é usada para designar corda ou linha. Raabe recebeu os espias. Da mesma forma, nós hoje podemos receber a palavra de Deus. Da mesma forma que a Raabe recebeu os espias, ela recebeu a palavra dos espias. Hoje você, todos os dias, em meio ao caos, em meio à tragédia, em meio à destruição, porque aqueles que eram incrédulos, né? Porque toda a cidade foi condenada, representa toda a incredulidade da raça humana. Porque diante de toda a incredulidade, há aqueles que creem, assim como Raabe, e ela recebeu os espias, ela ouviu a palavra dos espias, e hoje todos nós temos esta oportunidade de receber a palavra de Deus. Raabe, ela fez aliança com aqueles espias, quando se apresentaram diante dela. Creu nas promessas que eles fizeram a ela. Assim nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e crer na promessa. Cristo para nós, cordão de escarlate. A única esperança, a única salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única esperança. Aquele cordão de escarlate representava Jesus. Era a única esperança para Raabe, para aquela mulher. E a única esperança para a humanidade
é Cristo, cordão de escarlate. E ela ouviu a voz dos espias, fez aliança com os espias, creu nas suas promessas. Então nós temos oportunidade de ouvir a palavra de Deus, crer nas promessas de Deus e fazer aliança com Deus. Raabe guardou o segredo. Ela acolheu os espias. Ela não denunciou aqueles espias, mas guardou o segredo em seu coração. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de crer nesta grande promessa de salvação para a nossa vida, de fazer aliança com Deus e guardá-la dentro do nosso coração. Essa promessa viva dentro de nós. Glória a Deus. Raabe, ela reuniu toda a família e ela proclamou aos seus parentes e intercedeu por eles. Ou seja, ali ela trouxe ao coração dos seus parentes que aquele cordão de escarlate seria a única salvação para a sua vida e para a vida dos seus parentes, para a sua casa. Mas que eles tinham que permanecer dentro daquela casa, sobre a proteção daquele cordão de escarlate. Hoje, nós temos essa oportunidade, como disse de início, de ouvir a palavra de Deus, de fazer aliança com Deus, crendo na promessa de Deus, guardar este segredo, guardar esta promessa dentro do nosso coração, de trazer esta promessa para os nossos familiares. Como? Proclamando o Evangelho, falando de Jesus aos nossos familiares, levando as boas novas de salvação aos nossos familiares, ensinando os nossos filhos no caminho que devem andar. Porque a Bíblia diz que ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. Intercedendo por nossos familiares, assim como Raabe intercedeu por sua casa. Raabe amarrou o cordão de escarlate na sua janela. Se refugiou em Jesus Cristo, a viva esperança de Israel e também dos gentios. E ali ela foi salva, e toda a sua casa, porque ela creu na palavra dos espias. Assim, da mesma forma, quando nós cremos na palavra de Deus, acolhemos Jesus dentro de nós, através do arrependimento, do perdão, Deus nos toma em seus braços. E esta promessa, ela é guardada dentro de nós. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo, a nossa esperança viva. Glória a Deus. E ela foi salva. E o homem, para ser salvo, precisa se render, assim como a Raabe se rendeu ao Deus de Israel. Glória a Deus. A queda de Jericó, se nós olharmos na palavra de Deus, foi uma história muito triste, pois muitas pessoas morreram naquele dia. Muitas pessoas morreram em seus próprios pecados e a cidade ficou desabitada. Por muito tempo, aquela cidade ficou desabitada. A terra se tornou infértil e as águas se tornaram amargas naquele lugar. Muitos anos depois, o profeta Eliseu cura aquelas águas de Jericó, lançando sal sobre as águas. A graça e a misericórdia de Deus, ela trabalha em meio às tragédias. Deus sempre trabalha. Glória a Deus. Deus restaura
tudo aquilo que se perdeu. E em meio àquilo que se perde, sempre restará um fio de esperança. Glória a Deus. A Bíblia diz assim que o justo ainda morrendo tem esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Diante das adversidades, nós precisamos nos segurar nesta promessa. Esta promessa que é Cristo. Glória a Deus. Promessa de salvação, de vida eterna. Glória a Deus. Aquele povo que estava ali naquela cidade de Jericó desconhecia os planos de Deus. Por isso aquele povo foi pego de surpresa. Mas Raabe e sua casa foram salvos pela fé. Em meio às tragédias, em meio aos problemas, nós não podemos desanimar, mas temos que manter a nossa comunhão constante com Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Glória a Deus. E assim o Espírito Santo sempre estará nos indicando o caminho através da sua palavra. Glória a Deus. E sempre o Espírito Santo nos manterá animados. Glória a Deus. Jesus disse certa feita: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse para nós termos bom ânimo, mas nós não somos suficientes para nós sozinhos, termos bom ânimo. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo habitava com os discípulos, mas depois ele estava nos discípulos. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele é nosso consolo, Ele é nosso guia, Ele é nosso instrutor. Glória a Deus. Ele é o nosso professor por excelência. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos apacenta, é Ele quem nos guia o caminho, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos faz produzir frutos para Deus, é Ele quem nos santifica. Glória a Deus. É Ele quem nos apresenta Jesus. Glória a Deus. É Ele quem tira o véu dos nossos olhos. Glória a Deus. É Ele quem nos leva a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é Ele quem nos mantém animados no meio das tragédias, no meio das dificuldades, no meio das tristezas. Não estou falando que em momento algum você vai ficar triste, não vai ficar triste. Sim, em algum momento ou outro você vai ficar triste, mas você não vai permanecer na tristeza. Glória a Deus, porque Deus estará aí pelo seu Espírito Santo através da sua palavra para revigorar o seu ânimo, a sua força. Glória a Deus, renovar as suas forças. E há uma diferença entre viver pela fé e viver por vista. Para os incrédulos daquele lugar, os espias eram ameaças para aquele povo. Para aquele povo, aqueles espias precisavam ser mortos, mas para Raabe eram mensageiros do Deus vivo, do Deus de Israel. E ela sabia que aqueles espias podiam indicar a salvação para a vida dela e para a casa dela. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Para aqueles que creem, nós somos aroma de vida, mas para aqueles que descreem, nós somos aroma de morte, de condenação. Mas ela sabia, ela cria e sabia que a palavra daqueles espias era a palavra de Deus, era a garantia de Deus para a vida dela e para a casa dela. Ela sabia que se ela acolhesse aqueles espias, se ela cresce na promessa daqueles espias, ela não ia
ela não iria perecer juntamente com a sua casa. E ela creu. Se você crer de todo o teu coração para a salvação da tua vida, Deus não somente vai salvar a tua vida, Ele vai transformar a tua história como transformou a história de Raabe. E Ele vai salvar a tua casa, porque Ele tem promessa para a tua casa, assim como tinha promessa para a casa de Raabe. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa. Então toma posse em nome do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Raabe, ela sabia que aqueles espias estavam indicando o caminho da salvação. Hoje, quando nós cremos na palavra do Evangelho e sabemos que o Evangelho nos traz vida, vida de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que é promessa de Deus de salvação, então o homem se rende, se entrega nas mãos de Deus para ser salvo, perdoado, transformado, glória a Deus, restaurado, ter sua vida mudada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho de Cristo. E Raabe, ela se agarrou a ele, ela se agarrou a este cordão de escarlate. Quando você se agarra a esta esperança suprema, a esta esperança que é Cristo, Cristo em vós, esperança da glória. Se você crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, se você compreender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que Ele derramou o seu sangue puro, carmesim, na cruz do Calvário, para a salvação da tua vida, que ali na cruz do Calvário Ele carregou o teu pecado, o meu pecado, se fez pecado por nós, para nos dar salvação. Ele levou a nossa morte para que nós possamos desfrutar da sua vida. Glória a Deus. Ele se fez homem para derramar sangue na cruz, para mudar a minha vida e a tua vida. Nós que estávamos condenados, assim como aquela cidade de Jericó, condenados à destruição, Jesus chegou e nos deu uma promessa, assim como deu para Raabe. E nós penduramos este cordão, a única esperança, o fio de escarlate, a única esperança, não é uma esperança, mas a esperança, e penduramos ela no nosso coração. Assim como tinha aquelas portas na terra de Gósen, daquele povo dos hebreus, que era manchada de sangue do cordeiro, que eles comeram por inteiro, né? É comer o evangelho por inteiro. É participar do evangelho por inteiro. Assim também nós temos o sangue de Jesus Cristo nos umbrais do nosso coração, assim como eles tinham nos umbrais daquelas portas na terra de Gósen. E o anjo passou e as suas casas foram salvas. Glória a Deus. Cristo é a nossa esperança. Glória a Deus. Aquela mulher, ela agiu por fé. Ela seguiu totalmente o que os espias falaram a ela. E ela foi salva. Não somente ela, mas toda a sua casa. E ali pôde ser contada uma história diferente. Glória a Deus. Raabe não morreu juntamente com os incrédulos. Raabe, a meretriz, uma mulher simples, pecadora, mas que creu na promessa grandiosa do Deus de Israel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. História diferente e cheia de Deus. Glória a Deus. Que esse fio de esperança permaneça estendido na tua vida, em nossas vidas, em nosso lar, em nosso coração. Vivamos pela fé no Filho de Deus,
que nos salvou, que nos remiu, que escreveu o nosso nome no livro da vida e nos dá uma esperança eterna, de vida eterna. Glória a Deus. Este é o Evangelho. Glória a Deus. Ele nos fez. Deus o Pai, através de Jesus Cristo, nos fez seus filhos. Evangelho é muito mais do que fazer. Evangelho é ser de Deus. Glória a Deus. Vivamos pela fé no Filho de Deus, Cristo, que nos salvou. Então, não desanime. Não desanime. Não desanime. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Aqui está cada vida, Senhor, cada coração e cada lar representado. Eu te peço, Senhor Jesus querido, que o Senhor alcance cada lar. Assim como o Senhor fez na vida de Raabe, Senhor. Possa ser que nesta noite, Senhor, há pessoas me ouvindo, ou haverá pessoas me ouvindo, que serão semelhantes a Raabe, que estarão sujeitas a uma destruição total, mas ao crer na tua palavra, a sua história será mudada. Pai, que o teu evangelho ilumine todo o coração, Senhor. Deus, daqueles que não te conhecem e daqueles que te conhecem, Senhor, que esta luz continue a brilhar. Que este cordão de escarlate, Senhor, cada dia esteja mais vivo e mais forte dentro dos corações, apontando para o céu, apontando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, que o Senhor alcance cada lar com salvação, perdão de pecados, restauração, Pai. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa, Senhor, dentro dos lares, Senhor. Que o Senhor, ó Deus querido, restaure, que o Senhor salve e restaure cada lar. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa, Senhor. Que o Senhor liberte, Senhor. Que o Senhor, ó Deus querido, que a tua palavra venha, Senhor Jesus querido, poderosamente transformando cada coração, Senhor, e cada lar, e que a tua promessa, Senhor, de salvação, Pai, esteja estendida, assim como aquele cordão de escarlate, todos os dias dentro do coração do teu povo, Pai. Que o teu povo todos os dias possa estar olhando para ti, Senhor, e aguardando o teu grande dia. Obrigado, Senhor Jesus querido, por cada vida, por cada lar, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.